Eu, quando criei esse canal, dizendo pra mim mesma: "Camila, não crie expectativas tão altas". Eu, nesse momento, criando as expectativas mais altas possíveis de que eu vou conseguir ler todos esses livros esse ano. Olá, eu sou a Cami, uma leitora em reabilitação, buscando, né, recuperar o seu hábito de leitura. Este aqui é o Camiverso, meu canal literário, e no vídeo de hoje eu vou falar algumas das séries literárias que eu iniciei e abandonei em algum momento desses últimos 10 ou 15 anos, mas que eu preciso e quero muito retomar esse ano. Mas antes da gente ir para o assunto desse vídeo, eu quero lembrar você que está chegando aqui no canal através desse vídeo de se inscrever aqui no Camiverso Literário. Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar um like e um comentário para mostrar para o YouTube que esse vídeo é interessante de ser recomendado para outras pessoas. E vamos lá, vamos ao assunto que interessa, que é o assunto deste vídeo: as séries literárias que eu quero retomar em 2026. Antes de falar aí sobre quais são as séries mesmo, eu acho que eu preciso dar alguns avisos gerais aqui para vocês. Primeiro que esse vídeo, provavelmente, ele vai ser o primeiro vídeo de uma sériezinha aí de vídeos que eu vou trazer aqui pro canal, falando sobre séries literárias que eu quero ler em 2026, num geral, ou mesmo séries literárias que eu abandonei e que eu não pretendo retomar. Esse vídeo especificamente eu vou falar sobre as séries que eu já comecei e que eu quero retomar. Outro detalhe importante sobre as séries que eu vou mencionar nesse vídeo é que todas elas foram livros lançados antes de 2017, ou seja, não tem séries literárias muito recentes nesse vídeo. São séries literárias que fizeram um certo sucesso ali por volta de 2015, 2017, acho que talvez até 2018 mais ou menos. E são séries que eu tava lendo naquela época, que eu gostava muito de ler, mas que por causa da minha ressaca literária que eu falei em um dos vídeos anteriores aqui do canal, eu acabei abandonando e não conseguindo retomar, né? Algumas, inclusive, eu até já retomei, algumas eu cheguei a fazer releitura dos livros que eu li, mas nenhuma delas eu consegui concluir. Então, a minha ideia é retomar essas séries agora. Já tô avisando logo para vocês não esperarem, porque não tem séries muito famosinhas recentes, tem séries famosinhas antigas, digamos assim, mas que são séries que eu gostei muito. Um outro detalhe sobre os livros que eu vou mencionar aqui nesse vídeo é que todos eles, de certa forma, eu tenho na minha estante. Os que eu não tenho é porque ainda tá faltando algum livro, mas todos os livros, pelo menos os livros iniciais, eu tenho na minha estante. Então já é uma boa coisa, porque também significa que eu vou desatolar um pouquinho alguns livros que tem aqui comigo que eu acabei não lendo. Como eu tenho pouco livro, eu não tenho tantos livros assim físicos em casa, é fácil de acabar colocando ali as leituras dos livros físicos da minha biblioteca em dias. Então, a maioria desses livros, de certa forma, eu já tenho os livros aqui, tirando um ou outro que eu ainda preciso completar. Uma última informação importante antes da gente ir para as séries propriamente ditas: eu não sei se todas elas eu vou retomar em 2026. Eu pretendo muito, mas eu não sei se todas elas eu vou retomar em 2026. Pode ser que algum acabe ficando para 2027, eu não sei. Vai depender de como vai estar o meu ritmo de leitura esse ano. Se eu conseguir retomar pelo menos o primeiro livro que tá faltando, o primeiro livro da série, fazer a primeira releitura, beleza, eu vou tentar, mas também não garanto nada. Inclusive, depois que vocês verem a série, se quiserem comentar aqui embaixo qual série vocês acham que vale a pena ali eu dar uma priorizada, que vai ser mais interessante, comenta aqui, que eu posso inclusive priorizar essas séries e também fazer vlogs de leitura, né? Fazer vídeos ou até mesmo projetos de leitura e releitura de algumas dessas séries. Assim como eu estou fazendo atualmente com Jogos Vorazes e com as Crônicas dos Caçadores de Sombras. Mas vamos lá, vamos começar falando das séries. Eu vou começar falando da principal, que eu já comentei aqui no canal, inclusive o último vídeo que saiu aqui no canal foi justamente o meu vlog de leitura do primeiro volume, né, dessa série, dessa trilogia. Eu estou falando de Dama da Meia-Noite, que foi o livro que eu li. Eu vou deixar aqui no izinho, dei uma olhada lá, porque, enfim, é o meu primeiro vídeo que eu fiz de vlog, né, um vlog de leitura. Eu nunca tinha feito um vídeo de vlog de leitura, é o primeiro que eu fiz. Enfim, no geral, eu quero retomar como um todo as Crônicas dos Caçadores de Sombras. No caso, eu já estou retomando, né, as Crônicas dos Caçadores de Sombras, que atualmente a gente tem 21 livros lançados, entre séries principais e livros de contos extras e tudo mais. A gente tem 21
livros lançados aí nesse universo das crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Esse ano vai ser iniciada uma nova trilogia, que é a última trilogia principal, a última trilogia que vai fechar, né, as histórias desse universo, que é a The Wicked Powers. Recentemente saiu, né, a capa do primeiro livro, que é o The Last King of Fairy. Essa trilogia vai sair ali pro final do ano. O meu intuito é que eu retome a leitura, que eu consiga me atualizar na leitura dessas séries até o lançamento do primeiro volume de The Wicked Power. O que isso significa? Eu já li Instrumentos Mortais e Peças Infernais. A princípio eu não tenho nenhum projeto, nenhuma intenção de fazer uma releitura dessas séries esse ano, mas estava faltando para mim das séries principais terminar Os Artifícios das Trevas, que começa com Dama da Meia-Noite, segue com Senhor das Sombras e termina com Rainha do Ar e da Escuridão. Nos próximos dias eu devo começar a ler O Senhor das Sombras e também eu quero ler até o final do ano, né, a outra trilogia, a trilogia que foi lançada posterior a essa, que é As Últimas Horas, que tem ali mais 3 livros, né? Uma trilogia, óbvio, são 3 livros, mas enfim. Eu quero também ler essa trilogia antes de sair a última trilogia, né? Antes de sair o primeiro livro de The Wicked Powers. A minha intenção é ler Os Artifícios das Trevas agora nesse primeiro semestre e jogar a leitura de As Últimas Horas para o segundo semestre, né? Para o comecinho do segundo semestre, para que quando comece The Wicked Powers eu já tenha lido as 3 trilogias, as 2 trilogias que me faltam. Essa é a minha meta, com certeza esses aí eu vou tentar ler esse ano. Os livros extras de contos, a trilogia ali do Magnus Bane, que também ainda falta lançar o último livro, eu provavelmente vou deixar para 2027. Eu não pretendo, a princípio, ler esses livros agora. Talvez eu mude de ideia no processo, porque eu percebi que eu estou muito empolgada novamente com esse universo. Então pode acontecer de eu mudar de ideia e também ler os extras aí nesse ano. Pode acontecer, não duvido. Mas a princípio, no momento, eu quero focar primeiro nas trilogias principais e depois eu vou ler os extras. É provável que vocês também vejam muitos vídeos relacionados às Crônicas dos Caçadores de Sombras aqui neste canal nos próximos meses, porque basicamente o meu projeto principal de leitura esse ano é As Crônicas dos Caçadores de Sombras. Então, se você gosta desse universo literário, lembra de se inscrever aqui, porque vai ter muito conteúdo sobre Caçadores de Sombras aqui no Camiverso Literário. Agora vamos para aquelas que eu ainda não retomei. Tem mais, deixa eu ver quantas são aqui. Tem mais 5 séries aqui que eu vou mencionar nesse vídeo. A primeira delas que eu vou mencionar aqui é Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabá Tahir. Eu li ele em 2016, se eu não me engano, ou foi 2017, não tenho certeza. E eu reli esse livro em 2023. E é uma série literária que eu não vejo as pessoas falarem tanto. Eu sei que ela tem ali uma certa popularidade, mas eu não vejo pessoas hoje em dia falando tanto dela, né, quanto na época em que ela saiu. Acho que nem na época que ela saiu falavam tanto. Só que é uma série literária que eu gosto muito. Eu só li o primeiro livro, que é Uma Chama Entre as Cinzas, e eu gostei muito desse livro, muito, muito mesmo. Eu gosto da escrita. Para contextualizar, caso vocês não conheçam, Uma Chama Entre as Cinzas, ela vai contar a história da Laia e do Elias. Ela é uma fantasia, tá? Uma fantasia, acho que ali dá para dizer uma fantasia com alguns elementos distópicos, que vai contar a história da Laia e do Elias. Eles vivem num mundo que é comandado por um imperador, e esse mundo ele é muito cruel, né? É bem autoritário, é um mundo, né, um universo bem totalitário, bem autoritário, que se você não respeita, né, a voz do imperador, você acaba morrendo. Então, assim, é bem cruel esse mundo. E a Laia, ela é uma pessoa, uma plebeia, ela é uma escrava, que vê a sua vida mudada quando acontece ali uma coisa nos primeiros capítulos, logo no comecinho do livro, acontece uma coisa que acaba levando ela a se juntar aos rebeldes que existem nesse mundo e se infiltrar numa academia de soldados, que é os marciais. É uma academia que treina soldados, adolescentes, jovens, para serem soldados, assim, extremamente cruéis. E lá nessa academia a gente tem o Elias, que é, digamos assim, o melhor soldado da turma. É o melhor soldado da academia, só que a gente tem um porém. O Elias, ele não quer ser esse soldado. Ele não gosta de ser essa pessoa cruel que ele precisa ser para se tornar um soldado. Então, ele tem ali o objetivo de fugir
deste destino, né? Só que aí o caminho desses dois vão se cruzar em algum momento, e aí a gente vai acompanhar a história dos dois, de certa forma, lutando por liberdade. Como eu falei, esse é um livro que eu gosto muito, porque ele não tem nada de bobo. Ele é um livro que, apesar de você ter ali personagens que estão ali na idade dos 17, 18 anos e tudo mais, é um livro que ele é muito brutal. Tem uma coisa que o Public Radio International fala aqui, que tem aqui no verso do livro, né, na contracapa do livro, que eu acho muito interessante. Este livro ele tem a mesma qualidade viciante de Jogos Vorazes, combinada com a fantasia de Harry Potter e a brutalidade de Guerra dos Tronos. E eu acho que isso define muito bem esse livro. Ele é um livro que ele não tem nada de bobo. Ele tem uma escrita muito densa. A Sabaa Tahir, ela escreve muito bem. Ela consegue desenvolver muito bem os personagens dela. Aqui, eu já praticamente fazendo a análise do livro, né? E é uma história que é muito densa, muito cruel. Não é nada bobinha, não é nada inocente. Eu gosto muito. Acho que por isso que é uma série que eu continuo com muita vontade de concluir, porque ela ainda conversa comigo, eu ainda converso com essa história, porque eu sinto que hoje em dia eu não consigo mais ler livros muito juvenis, sabe? Eu acho que a trama dele é uma trama bem madura, bem adulta. Tem uns plot twists aqui, umas reviravoltas, umas coisas que acontecem com os protagonistas que, assim, é de você ficar de queixo caído, e eu quero muito poder retomar ela ainda esse ano, eu devo conseguir retomar ela ainda esse ano. Tô de olho no box dela, que tem as novas capas, né, que eu acho muito bonitas, muito mais bonita do que essa, inclusive, mas é uma série que com certeza eu devo retomar esse ano e que eu recomendo muito, tá? Pelo menos o primeiro livro é muito bom, eu gosto muito, espero que os próximos livros sejam à altura do que esse primeiro livro foi. Dando sequência, a gente tem uma outra série que também, essa sim, foi muito famosinha, que é A Rainha Vermelha. Eu não tenho os livros aqui, na verdade eu tenho o segundo livro e o terceiro livro e um livro de contos desse universo. Não tenho o primeiro livro porque eu emprestei o livro e nunca mais voltou, nem lembro pra quem eu emprestei. Eu sei que eu tinha o primeiro livro, mas eu não sei pra quem eu emprestei e sei que ele nunca mais voltou. É uma série de 4 livros, né, se eu não me engano, isso é uma série de 4 livros. Tem alguns extras de contos também. Eu cheguei a ler até o terceiro livro. Na verdade, eu cheguei a começar o terceiro livro. Ali por volta de 2017 eu já tinha terminado o segundo livro, e no meio daquela minha ressaca literária, eu tentei começar A Prisão do Rei, que é o terceiro livro, né? Eu li A Rainha Vermelha, li Espada de Vidro, né? Espada de Vidro? É Espada de Vidro? É. Eu li Espada de Vidro e comecei a ler A Prisão do Rei, que é o terceiro livro. Tava gostando muito, mas por causa da minha ressaca literária, eu não consegui avançar em concluir essa leitura, né? Então, pelo menos eu acho que não. Não, eu não concluí essa leitura. É uma série que eu gostava muito, eu era muito apaixonada, eu sempre gostei muito dessas séries literárias que misturavam ali fantasia e distopia, porque são os meus 2 gêneros literários favoritos, além do mistério e do suspense, né? Além do gênero de romance policial. É uma série literária que eu gosto muito e que eu tenho vontade, agora que eu tô retomando a leitura, tenho vontade de retomar essa série também em algum momento. Eu acho que eu vou precisar reler Rainha Vermelha para poder concluir essa série. E eu espero que eu consiga retomar ainda em 2026. Não sei se vai acontecer, mas se eu conseguir começar ela em 2026, eu já vou estar muito feliz e provavelmente eu vou fazer projetinho de leitura dela também. Na sequência, eu tenho uma outra série. E vocês vão perceber que a maioria dos livros aqui, eles têm tudo a mesma pegada, porque eu acho que era um tipo de livro que estava muito em alta ali por volta de 2015 e 2017, que eram essas fantasias e distopias, fantasias distópicas, distopias fantásticas, tudo ali meio nessa vibe de personagens protagonistas que tinham ali uma certa dubiedade. E aqui eu vou trazer uma trilogia que eu li em 2016, 2015, não lembro ao certo, eu não lembro quando esse livro foi lançado, que é Jovens de Elite, da Mary Lu. A Mary Lu, ela é conhecida principalmente pela sua trilogia Legend, que é uma trilogia de distopias que eu li até o segundo livro. Eu ia terminar ela, só que eu acabei vendendo o box que eu tinha aqui em casa, então hoje eu me arrependo um pouquinho de ter vendido esse box, porque eu acho que talvez fosse uma leitura que eu gostasse de retomar também, mas quem sabe no futuro um dia eu retome a leitura de Legend. Mas
eu tenho que dizer pra vocês que, apesar de eu ter lido Legend, Jovens de Elite foi o livro que me fez gostar da Mary Lou, de verdade. Esse livro aqui, na época que eu li, eu fiquei completamente apaixonada por isso daqui. Tanto que, quando saiu a sequência, que é a Sociedade da Rosa, eu ganhei ela de presente, porque era uma série que eu simplesmente amava. Deixa eu abrir aqui a sinopse, porque como faz muito tempo que eu li, eu precisei dar sinopse para dar uma relembrada. Mas eu vou ler aqui rapidinho o que tem na sinopse da Roku, que é a editora que lançou Jovens de Elite. Uma febre misteriosa deixou sequelas permanentes em toda uma população de jovens, chamados de malfetos. Alguns deles desenvolvem poderes especiais, controlam vento, fogo e até humanos, e se unem em sociedades secretas. Para alguns, esses jovens de elite são heróis que salvam inocentes em situações desesperadoras. Para a Inquisição, os sobreviventes da praga são monstros marcados com poderes demoníacos e devem ser levados à justiça. Para Adelina, expulsa de casa após a doença significa finalmente ter encontrado seu lugar no mundo. Mas ela logo percebe que não é uma heroína, que seus poderes são alimentados por medo e ódio e podem acabar trazendo uma era de pânico a esse mundo, onde política e magia se chocam de maneiras surpreendentes e aterrorizantes. O ponto que me fez amar essa história, quando eu li ela a primeira vez, foi justamente a protagonista deste livro, a nossa querida Adelina Montoro, né? Adelina Montoro, não é isso? Eu não lembro, mas enfim, Adelina. Ela é a típica anti-heroína. E eu sou completamente apaixonada por anti-heroínas. Gosto muito de anti-heróis, mas a figura da anti-heroína é uma figura que eu amo. E a Adelina, ela é essa anti-heroína. Ela não é boazinha, ela comete algumas coisas assim bem ruins. Ela é uma personagem dúbia, ela não é a mocinha em perigo. Ela é a mocinha, mas ela também é a vilã, ela também é o perigo. Eu sou completamente apaixonada por protagonistas assim, por protagonistas dúbias, que estão ali naquela zona cinzenta, onde elas não são nem boas nem más, mas que elas podem fazer coisas boas, mas elas também podem fazer coisas muito ruins. Não à toa eu sou apaixonada pela Jodie Duarte, de O Povo do Ar, porque são personagens que sempre me encantam. E eu lembro que quando eu li Jovem de Elite, eu amei muito esse livro por causa da Adelina, por causa da história também, que é uma história que te leva por momentos assim, que eu acho que te deixam muito surpresas. Ela é uma história que ela não termina no óbvio. Ela, inclusive, ela termina de uma forma que você fica assim, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu. E de fato isso aconteceu. E você fica tipo, caramba, eu não acredito. É uma história que eu gostei muito, é uma história que eu tenho vontade de retomar. Eu tenho os 2 primeiros livros, né? Eu tenho Jovem de Elite, tenho A Sociedade da Rosa. Não tenho a Estrela da Manhã, que é o último volume dessa trilogia, mas eu pretendo comprar porque eu espero que eu continue gostando muito dessa história, porque a lembrança, a memória afetiva que eu tenho dela é muito boa, então eu tenho muita vontade de continuar essa trilogia. Provavelmente vou ter que reler o primeiro livro, porque eu não lembro tanto assim da história, né? Mas com certeza é uma releitura que eu quero muito, 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 muito fazer. É uma leitura que eu quero, é uma série que eu quero muito, muito, muito terminar. Na sequência, uma outra série que eu também quero, uma outra trilogia que eu também quero retomar é As Crônicas de Amor e Ódio, da Mary Pearson. Esse livro também fez muito sucesso na época que ele lançou, ali por volta de 2015, se eu não me engano, 2016. Foi publicado pela Dark Side. Hoje em dia eu não vejo as pessoas falarem tanto desse livro, mas foi um livro que eu gostei muito, né? Ele é uma fantasia que vai contar a história da... Como é o nome da protagonista mesmo? É a Lia, né? Isso, a Alia. A Alia, ela é uma princesa que é prometida ali a um casamento arranjado para selar a paz entre 2 reinos, só que ela não quer isso. Então ela acaba fugindo desse casamento. A história desse livro, ela é muito legal porque a gente tem essa fuga da Adelina e aí ela começa a se esconder. Só que o casamento dela ia selar a paz entre 2 reinos. Então tinha muitas pessoas muito interessadas nesse casamento. A família dela, né, o reino dela, o reino do noivo dela e também, eu não lembro
lembro exatamente o que que era, mas são pessoas que meio que estavam querendo acabar com um desses 2 reinos. Mas tinha uma terceira parte muito interessada nesse casamento, e aí ela foge. E aí esse livro, ele todo gira em torno da gente tentar descobrir quem são os 2 caras que estão ali atrás dela. Porque, de um lado, o príncipe prometido a ela foi enviado, né? Foi atrás dela, porque afinal de contas eles iam se casar. E também um assassino que está ali para matar a Adelina. E aí, o mais interessante desse livro, que era uma coisa que eu gostei muito dele na época, é justamente que a gente não sabe quem é o príncipe e quem é o assassino. Durante boa parte desse livro, a graça dele é a gente tentar descobrir quem é o assassino e quem é o príncipe. E a Mary Pearson, ela faz uma coisa muito legal nesse livro. É que a gente tem a perspectiva, o ponto de vista dos 3 personagens. A gente tem a perspectiva, na verdade, dos 5 personagens. Porque a gente tem a perspectiva da Lia, né? Que é a protagonista. A gente tem a perspectiva do príncipe, a gente tem a perspectiva do assassino e a gente tem a perspectiva do personagem, que eu não lembro o nome dele, que tá ali, e do outro personagem que tá ali. Então a gente não sabe. O jogo que a Mary Pearson faz nesse livro, de tentar fazer com que a gente tente e descobrir quem é o príncipe e quem é o assassino através dos pontos de vista dele, é muito legal. E eu lembro que eu acertei, mas que assim, eu ficava muito assim, não, gente, não é, não pode ser, porque era muito difícil realmente você pegar assim, porque ela conseguia dar umas pistas e depois despistar você em relação a quem era quem. Enfim, é um livro que eu gostava, que eu gostei muito, que tem esse apelo muito forte no primeiro livro e que, óbvio, terminou de uma forma que eu queria saber como é que a história ia continuar. Eu sei que esse apelo não vai mais existir nos outros livros, mas eu tenho muita vontade de continuar porque foi um livro que eu gostei muito. Hoje em dia eu não vejo as pessoas falarem tanto dele, mas eu gostei muito desse livro. Eu sei que a Mary Pearson lançou outras trilogias, outras séries, inclusive dentro desse universo depois, então, óbvio que eu quero retomar essa leitura aqui. Inclusive, provavelmente vou ter que reler esse livro. Eu ia reler em 2023 junto com a amiga minha. A minha amiga leu, eu não reli. E acabou ficando por isso, mas eu vou com certeza reler esse livro. Nossa, como a pilha de livros está ficando grande aqui, né? O último livro, a última série literária dessa lista, é outra série de livros que eu era muito, 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 muito apaixonada ali por volta de 2017 e que eu não terminei de ler porque na época que eu entrei em Ressaca Literária, ainda faltava sair 2 livros, se eu não me engano. Como eu entrei em Ressaca Literária, eu acabei nunca voltando para essa série, mas era uma série que eu gostava muito, assim, que eu devorei. Eu fiquei completamente apaixonada por esses livros. Eu lembro que eu li eles muito, muito, muito rápido, que eu estou falando de A Queda dos Reinos, da Morgan Rhodes. É uma série de fantasia, meio juvenil, só que assim, de juvenil, isso aqui não tem, ó, é nada. A gente começa a ler isso daqui, achando que isso daqui é uma fantasia bobinha, é gente morrendo à torta e à direita, você, do nada, o personagem tem um destaque ali, e você começa a pensar assim, ô, cara, esse personagem nunca vai morrer. Morreu. É tipo um Game of Thrones da vida. Resumindo assim, ele tem 4 protagonistas, que é a Cleo, o Jonas, a Lúcia e o Magnus. São 4 personagens que vivem ali num reino, numa espécie de continente, digamos assim, né? Que tem 3 reinos. 2 desses reinos acabam entrando em guerra e tem um reino ali no meio que também tá meio que tentando sobreviver no meio dessa guerra. É uma coisa meio Game of Thrones de fato, só que com um pouco assim, um pouco mais jovem, não com um pouco mais leve, mas também não tão mais leve assim, né? Porque, enfim, o que eu lembro que eu gosto muito dos personagens, eu gosto muito dos 4 protagonistas desse livro, porque eles também têm essa dubiedade, né? Eles são esses personagens que não são totalmente bonzinhos, mas também não são totalmente mal. Alguns até são bem maus, mas mesmo esses a gente consegue ter um apego com eles. É uma série que eu gostava muito. Eu torcia muito por um dos casais dessa série. Eu era completamente apaixonada e me pegava muito justamente a imprevisibilidade desse livro, porque era justamente assim. No primeiro livro a gente já entende que a coisa vai ir por isso, mas à medida que a gente vai avançando, a gente percebe que a Morgan Rhodes, ela não tem pena de matar personagens. Mesmo aqueles personagens que parece que são muito importantes e que são principais, ela faz você se apegar a eles para depois ela ir lá e ó,
É uma história de fantasia que tem muita magia. A magia desse livro também é muito legal. Eu era muito apaixonada por esses personagens, por esses livros, e eu queria muito terminar. A Queda dos Reinos tem 6 livros, né? Essa é a série maior que eu tenho aqui das séries que eu vou ler. Ela tem 6 livros, que é A Queda dos Reinos, Primavera Rebelde, Ascensão das Trevas, Maré Congelada. Eu li até Maré Congelada, aí depois foi lançado Tempestade de Cristal e Reino Imortal, que são os livros que eu não li. Provavelmente vou ter que reler, né, para poder refrescar um pouco a memória em relação a esses livros. E eu não sei se eu vou conseguir fazer isso esse ano, tá? Ela não é uma das minhas prioridades a princípio, mas enfim, é uma série que eu quero muito retomar. Eu vou ir atrás dos 2 livros que faltam, porque é uma série que eu gostava muito. Eu não vejo muitas pessoas falando dela. Hoje em dia, na época que ela saiu também, não tinha tanta gente falando assim. Eu lembro que teve muita gente que começou a ler, mas não gostou. Só que eu, sim, eu amava isso daqui. Então, basicamente, essas são as minhas séries literárias que eu quero retomar a partir de 2026. Eu não sei se eu vou conseguir retomar todas elas agora, em 2026, mas se eu conseguir começar, pelo menos, elas em 2026, eu vou ficar muito feliz. As que eu estou priorizando no momento são, de fato, as Crônicas dos Caçadores de Sombras, mas eu acho que boas candidatas que eu tenho até o momento para retomar logo de início são Uma Chama Entre as Cinzas e Jovens de Elite. Comenta aqui, inclusive, o que vocês acham. Se vocês querem algum vlog específico de alguma dessas séries literárias, o que vocês recomendam que eu comece, né? Tirando as Crônicas dos Caçadores de Sombras. E por hora é isso que temos. Eu queria lembrar vocês, antes de encerrar esse vídeo, de me seguir nas redes sociais. Me sigam no TikTok, que é @camiverso. Me sigam no Instagram, que é @camiversotv. E lá no Twitter, com @CamilaNix. E a gente se vê nos próximos vídeos. Bye!